Antes de Apocalipse 20, o livro do Apocalipse descreve uma série de eventos dramáticos e visões simbólicas que detalham o intenso conflito entre o bem e o mal. Primeiro, temos a abertura dos 7 selos, onde cada selo desencadeia julgamentos e catástrofes, incluindo guerras, fome, pestilências e desastres naturais. Após isso, vêm as 7 trombetas, que anunciam mais juízos, resultando na destruição de partes significativas da terra, do mar e dos céus, além de pragas demoníacas. Em seguida, é apresentada a visão da mulher e o dragão, simbolizando a batalha espiritual entre o povo de Deus e as forças do mal. As figuras da besta e do falso profeta ganham destaque, representando lideranças malignas que perseguem aqueles que resistem à sua adoração. Os eventos continuam com as 7 taças da ira de Deus, trazendo pragas devastadoras como parte dos julgamentos finais sobre a terra. A queda de Babilônia é então descrita, simbolizando a derrota de sistemas mundanos corruptos e opressores. Este colapso prepara o cenário para a Batalha do Armagedon, onde as forças divinas, lideradas por Jesus, enfrentam e triunfam sobre as forças malignas em um confronto final. Esses eventos preparam o caminho para o que é narrado em Apocalipse 20, onde ocorre o aprisionamento de Satanás e o início do reino milenar de Cristo, simbolizando a vitória definitiva de Deus sobre o mal. A Bíblia descreve o reino de Jesus como um tempo de paz, justiça e prosperidade para toda a humanidade. O reino de Jesus será caracterizado pelo amor e pelo perdão, onde o mal e a violência serão banidos. Jesus restaurará a saúde física e espiritual da humanidade, e a terra será restaurada à sua perfeição original. Como cristão, acredito que Jesus Cristo voltará à terra para estabelecer seu reino. No entanto, a Bíblia não fornece um cronograma exato para este evento. A volta de Jesus é um evento futuro que esperamos com entusiasmo, mas não podemos prever quando ele acontecerá. Enquanto esperamos esse dia, devemos viver nossas vidas com fé, esperança e amor, buscando a vontade de Deus e compartilhando o Evangelho com os outros. Este trecho do livro do Apocalipse, capítulo 21 a 3, descreve que o apóstolo João quem vê o anjo descendo do céu. Uma visão na qual um anjo desce do céu com autoridade e poder, simbolizados por uma chave e uma grande corrente. Ele aprisiona Satanás, identificado como o dragão e a antiga serpente, por 1000 anos, impedindo-o de realizar suas atividades malignas e enganar as nações. Durante esse período, ele é lançado no abismo, um local de confinamento total, onde é trancado e selado, simbolizando a total restrição de suas ações. Essa prisão resulta em um tempo de paz e ausência de influência corruptora de Satanás no mundo. Contudo, após os 1000 anos, ele será liberto por um breve período, cumprindo um papel final no plano divino antes do julgamento definitivo. Ele retoma sua atividade de engano, tentando todas as nações do mundo, simbolizadas aqui como Gog e Magog, para uma batalha final contra o povo de Deus. As forças do mal se mobilizam para cercar a cidade amada e o acampamento dos santos. No entanto, a tentativa é frustrada por uma intervenção direta de Deus, simbolizada por fogo descendo do céu e consumindo os inimigos, marcando a vitória final de Deus sobre o mal. O texto começa com a condenação final do diabo. Ele, que é descrito como o enganador das nações, é lançado no lago de fogo e enxofre, um destino compartilhado pela besta e o falso profeta, figuras simbolizando oposição e corrupção espiritual. Este ato representa a derrota definitiva das forças do mal, que sofrerão tormento eterno, sublinhando a noção de justiça eterna. No capítulo 20, versículo 4, fala que a visão começa com a aparência de tronos, sobre os quais se sentam aqueles que receberam a autoridade para julgar. Isso sugere uma posição de poder e responsabilidade, provavelmente referindo-se a santos ou mártires que foram fiéis a Cristo e agora participam do governo divino. São mencionadas especificamente as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Estes são identificados como fiéis que recusaram adorar a besta, símbolo de poder opressor e anticristão, e não aceitaram sua marca,
demonstrando sua lealdade a Deus. Eles são ressuscitados para viver e reinar com Cristo durante 1000 anos, simbolizando sua recompensa e vindicação. A ressurreição daqueles que participaram na fé em Cristo, marcada como a primeira ressurreição. Participar dessa ressurreição implica bem-aventurança, santidade e imunidade à segunda morte, uma morte espiritual e eterna, sugerindo uma segurança eterna e relacionamento contínuo com Deus. Durante este período de 1000 anos, aqueles que pertencem à primeira ressurreição reinam com Cristo, servindo como sacerdotes de Deus, implicando um papel de mediação e serviço na ordem divina. O próximo evento descrito é a visão de um grande trono branco, simbolizando a pureza e a justiça absolutas do julgamento de Deus. A descrição implica que sua presença é tão poderosa que até a terra e o céu fugiram, não havendo mais lugar para eles, possivelmente simbolizando a transição para uma nova ordem divina. Todos os mortos, independentemente de sua posição ou status em vida, grandes e pequenos, são ressuscitados e se apresentam diante do trono para serem julgados. Livros são abertos, registrando as obras de cada indivíduo, seguidos por outro livro, o livro da vida. Este julgamento é feito em um nível moral, com base no que cada um fez. A passagem menciona que o mar, a morte e o inferno entregam os mortos que estavam com eles, indicando uma ressurreição universal, onde ninguém é esquecido ou escapa, e cada pessoa é confrontada por suas ações. Após o julgamento, a morte e o inferno são lançados no lago de fogo, simbolizando a eliminação completa dos poderes da morte e do mal. O lago de fogo é descrito como a segunda morte, uma separação eterna de Deus. Finalmente, qualquer pessoa cujo nome não é encontrado no livro da vida é lançada no lago de fogo. O conceito do livro da vida implica aqueles que pertencem a Deus e têm sua salvação garantida. Essa visão enfatiza o tema de justiça divina, onde cada indivíduo é responsável por suas próprias ações e enfrenta as consequências finais baseadas nas escolhas morais feitas durante a vida. Ela destaca a supremacia de Deus sobre todo o mal e a esperança de um novo começo sem a presença do mal ou da morte. O capítulo 21 do Apocalipse começa com a visão de um novo céu e uma nova terra. Isso simboliza uma renovação completa da criação, substituindo a antiga ordem do mundo que foi marcada por pecado e corrupção. A ausência do mar pode simbolizar o fim do caos e da separação, já que o mar frequentemente representa desordem e perigo nas Escrituras. João, o escritor do Apocalipse, descreve a santa cidade, a Nova Jerusalém, como descendo do céu, preparada como uma esposa ataviada para o seu marido. Esta metáfora retrata a intimidade e o amor entre Deus e o seu povo, demonstrando a Nova Jerusalém como um lugar de união perfeita entre Deus e a humanidade. A voz celestial proclama que Deus estabelecerá sua morada entre os seres humanos. O termo tabernáculo sugere uma presença constante e direta de Deus, onde ele habitará com seu povo. Isso reflete a consumação do relacionamento entre Deus e a humanidade, sem barreiras ou separações. Uma das promessas mais reconfortantes é que Deus enxugará toda lágrima dos olhos das pessoas. Não haverá mais morte, tristeza, lamento ou dor, porque as primeiras coisas são passadas. Isso implica que toda a dor e sofrimento da antiga ordem não existirá mais, trazendo uma era de eterna paz e alegria. Aquele que está assentado no trono diz: "Eis que faço novas todas as coisas", enfatizando a transformação completa da criação e a restauração final de todas as coisas em harmonia com a vontade de Deus. As palavras são descritas como verdadeiras e fiéis, garantindo aos leitores que essa visão não é só um ideal, mas uma promessa certa e confiável. A declaração "Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim", reafirma a eternidade e a soberania de Deus. Alfa e Ômega são a primeira e a última letras do alfabeto grego, simbolizando que Deus é o início e o fim de toda a história e existência. A promessa de dar de graça da fonte da água da vida a quem tem sede
representa a oferta divina de salvação e vida eterna. Isso simboliza a satisfação espiritual plena e a gratificação das necessidades mais profundas da alma que somente Deus pode prover, destacando a graça e a misericórdia divinas. Aqueles que vencerem herdarão todas as coisas, ou seja, participarão da plenitude da herança divina. Vencer implica manter a fé e perseverar nas provações. Naquele contexto, ser chamado Filho de Deus simboliza um relacionamento íntimo e seguro com o Criador. A passagem também menciona aqueles que não herdarão essas promessas: os tímidos ou covardes na fé, descrentes, abomináveis e outros que praticam injustiça. Eles terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é apresentado como a segunda morte, uma separação eterna de Deus. A visão continua com um dos anjos mostrando a João, a esposa, a mulher do Cordeiro, que é identificada como a Nova Jerusalém. A descrição desta cidade simboliza a perfeita comunidade de Deus com seu povo. O grande e alto muro com 12 portas, cada uma guardada por um anjo, representa segurança e acesso exclusivo. Os nomes das 12 tribos de Israel nas portas destacam a continuidade e a inclusão do povo de Deus na nova ordem, abrangendo tanto o Antigo como o Novo Testamento. Com 3 portas de cada lado, a imagem de simetria e equilíbrio é enfatizada, simbolizando perfeição e a universalidade da Nova Jerusalém, aberta para pessoas de todas as direções. O muro da cidade tem 12 fundamentos, cada um com o nome de um dos 12 apóstolos do Cordeiro, Jesus Cristo. Isso simboliza o papel fundamental dos apóstolos na fundação da Igreja e na propagação do Evangelho. Eles são vistos como o alicerce espiritual da nova criação, ligando o antigo pacto com a nova aliança em Cristo. O anjo possuía uma cana de ouro para medir a cidade, suas portas e muralhas. A medição reforça a ideia de precisão divina e perfeição na criação de Deus. A utilização do ouro, um metal precioso, simboliza a pureza e a incorruptibilidade da cidade. A cidade é descrita como quadrada, com comprimento, largura e altura iguais, medindo 12.000 estádios. Essa forma cúbica é simbolicamente perfeita, sugerindo equilíbrio, totalidade e a presença plena de Deus. O cubo também faz alusão ao Santo dos Santos, no Templo de Jerusalém, um lugar de santidade máxima na tradição bíblica. O muro é medido em 144 côvados, igual à medida de um homem, que é também a medida de um anjo. Esse número reflete 12 vezes 12, simbolizando a completude e a totalidade do povo de Deus, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. O muro é feito de jaspe, e a cidade é descrita como construída de ouro puro, semelhante a vidro puro. O jaspe representa a beleza, durabilidade e preciosidade, enquanto o ouro transparente indica pureza e santidade absolutas. A praça da cidade é descrita como sendo de ouro puro, semelhante a vidro transparente. Isso simboliza a pureza e a santidade absolutas da cidade, além de representar a perfeição e a transparência das relações no reino de Deus. Na Nova Jerusalém, não há necessidade de um templo físico, pois o templo é o próprio Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, Jesus Cristo. Isso sugere a presença imediata e direta de Deus entre seu povo, sem barreiras físicas ou intermediários, indicando um relacionamento íntimo e direto com o divino. A cidade não precisa de sol ou lua, porque a glória de Deus e o Cordeiro servem como sua fonte de luz. Esta imagem destaca a presença constante e suficiente de Deus, eliminando a escuridão e simbolizando a verdade, a vida e a presença divina que guiaria os habitantes da cidade. As nações caminham à luz da cidade, e os reis da terra trazem sua glória e honra para ela. Isso representa a inclusão de todos os povos no reino de Deus e indica que toda a riqueza, cultura e honra das nações se unem na adoração e na glória de Deus. As portas da cidade estão sempre abertas, simbolizando segurança absoluta e hospitalidade,
já que não há noite que traga perigos ou males a temer. A noite, muitas vezes associada ao desconhecido e ao mal, não existe aqui, refletindo a paz e a segurança eternas. Apenas aqueles inscritos no livro da vida do Cordeiro podem entrar na cidade. Isso refere-se àqueles que seguem Deus e praticam retidão, excluindo qualquer coisa que seja impura ou abominável, o que implica um estado perfeito de santidade e fidelidade entre os habitantes. Esta passagem do último capítulo do livro do Apocalipse oferece uma visão final do novo céu e nova terra, simbolizando o cumprimento das promessas de Deus e a restauração completa da criação. O texto começa descrevendo um rio puro da água da vida, claro como cristal, que flui do trono de Deus e do Cordeiro. Este rio simboliza a vida eterna e a abundância de bênçãos que emanam diretamente de Deus. A sua pureza e clareza representam a santidade e a perfeição dessa nova criação. No centro da praça da cidade e ao longo das margens do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutos, um para cada mês, e cujas folhas são usadas para a saúde das nações. A árvore da vida remete ao Éden, representando a abundância, a cura e a restauração. Seus frutos contínuos simbolizam provisão constante e acessível para todos os habitantes. Ali nunca mais haverá maldição. Isso significa a remoção de qualquer pecado ou separação de Deus, restaurando completamente a harmonia entre Deus e a humanidade, eliminando os efeitos do pecado original. O trono de Deus e do Cordeiro está na cidade, e os seus servos o servirão. A presença divina central destaca o relacionamento direto e íntimo que os habitantes compartilham com Deus, em um ambiente de serviço e adoração perfeita. Os servos verão o rosto de Deus, e seu nome estará nas suas testas. Ver o rosto de Deus é símbolo de um relacionamento direto e sem barreiras com Ele. Ter o nome de Deus nas testas indica pertencimento e identidade com Deus, demonstrando um estado de proximidade e intimidade divinas. A menção à ausência de noite e à desnecessidade de lâmpada ou luz solar porque o Senhor os ilumina. Retorno imediato de Cristo enfatiza a frase: "Eis que presto venho", a iminência do retorno de Jesus. É um lembrete aos fiéis da necessidade da prontidão espiritual constante, sublinhando a urgência do preparo e da vigilância. Aqueles que guardam as palavras da profecia são chamados de bem-aventurados. Isso destaca a importância de conhecer, guardar e viver segundo as revelações e instruções divinas, prometendo bênçãos àqueles que o fazem. João reafirma seu testemunho pessoal como alguém que viu e ouviu as revelações, enfatizando a autenticidade do seu relato. Ele descreve sua tentativa de adoração ao anjo que lhe mostra essas visões. O anjo corrige João, instruindo-o a adorar somente a Deus, lembrando que tanto ele, o anjo, quanto João são servos de Deus. Isso reforça a centralidade de Deus na adoração e a igualação de todos os servos, humanos e celestiais. Em lugar de selar a profecia, João é instruído a mantê-la aberta, pois próximo está o tempo, sublinhando a natureza urgente e relevante da mensagem para os tempos presentes. As palavras dirigidas aos injustos, justos e santos destacam a continuidade ou constância do caráter e das ações humanas, promovendo a ideia de que as escolhas pessoais têm repercussões espirituais e eternas. Cristo vem com recompensas. O meu galardão está comigo, para distribuir a cada um segundo suas obras. Isso enfatiza a justiça divina, onde as ações individuais terão justa retribuição. Jesus declara ser o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, afirmando sua divindade, eternidade e soberania sobre toda a criação e história. Aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro são bem-aventurados, tendo direito à árvore da vida e entrada na Cidade Santa, simbolizando a purificação dos pecados e a entrada na vida eterna através do sacrifício de Cristo. Aqueles que praticam atos contrários à vontade de Deus, simbolizados por cães, feiticeiros, idólatras e outros, não terão acesso à Cidade Santa,
destacando a separação entre o justo e o ímpio. Jesus afirma enviar seu anjo para testemunhar estas verdades às igrejas, ressaltando a importância da mensagem para a comunidade cristã e a responsabilidade de manter e disseminar esse testemunho. Jesus afirma: Eu sou a raiz e a geração de David, a resplandecente estrela da manhã. Sublinha a linhagem messiânica de Jesus e sua conexão com a promessa davídica. A estrela da manhã simboliza a esperança e a vinda de um novo dia, reiterando a natureza divina e salvadora de Cristo. Tanto o Espírito quanto a esposa, a Igreja, clamam: Vem, um apelo à presença de Cristo e à salvação. A repetição do convite por quem ouve indica uma comunidade que ansiosamente participa da expectativa da vinda de Cristo. O convite: quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida, simboliza a oferta generosa e gratuita de salvação e vida eterna através de Cristo. A advertência contra alterar o texto, acrescentar ou retirar palavras da profecia, enfatiza a seriedade com que a mensagem deve ser recebida e preservada. Acrescentar ao texto resulta nas pragas mencionadas, enquanto retirar palavras implica a perda de acesso à árvore da vida e à cidade santa, sublinhando a importância da fidelidade ao texto como revelação divina. Certamente reafirma a promessa e iminência do retorno de Cristo, instilando urgência e esperança nos cristãos. A resposta: Amém. Ora vem, Senhor Jesus, revela o desejo ardente e a expectativa ativa da comunidade de fé pela segunda vinda de Cristo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Encerra a revelação com um desejo de graça e bênção contínua sobre os leitores, implicando um chamado à perseverança e esperança frente aos desafios, até o cumprimento das promessas divinas.